Tudo bem, pessoal? Nesse vídeo vamos falar da importância de você ser capaz de emagrecer do jeito certo. Por que desse tema? Todos os dias, na verdade, os pacientes relatam, eu vejo nas redes sociais, as pessoas reclamando que usaram Mounjaro ou usaram alguma das canetas, o Ozempic, os análogos de GLP-1, começaram a fazer o emagrecimento, mas no decorrer da utilização começaram a perceber, principalmente através do espelho, que o resultado não estava sendo de acordo com a expectativa daquela pessoa ou de acordo com o que ela acreditava que iria alcançar, principalmente falando em termos de estética, em termos de imagem, em termos de resultado, da velocidade do emagrecimento, existe esse tipo de frustração. Então, o vídeo de hoje é para esclarecer alguns pontos importantes, principalmente para quem está pensando em utilizar essa medicação ou já está utilizando ou não está entendendo o que realmente é esperado com a utilização dessa medicação. Porque existe uma diferença enorme, pessoal, entre perder peso e emagrecer. E eu vou explicar esse conceito nesse vídeo aqui também, porque uma vez que você entender, você vai saber exatamente o que precisa ser feito quando você estiver utilizando essa medicação para que as coisas aconteçam da maneira correta. Criei então um checklist, né? O primeiro então, e antes de falar na verdade do primeiro, eu vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Danilo Lobo, eu sou médico, atuo nas áreas de nutrologia e medicina esportiva e venho construindo conteúdos aqui para vocês no YouTube. Então, quem gostar desse vídeo, já aproveita para dar um like para chegar para mais pessoas esse vídeo, compartilha com quem está utilizando e você acha que vai se interessar pelo assunto, começa a me seguir também, tá? Então tudo isso vai ajudar no crescimento do canal. E, além disso, eu vou deixar também disponível um material no comentário aqui do vídeo para que você consiga acessar. Ele se chama Tudo Sobre Mounjaro. Então é um material que talvez consiga acrescentar mais algumas coisas para você de uma maneira organizada, para você entender tudo sobre a medicação, o que é interessante fazer, não fazer, o que é esperado, o que é a dieta, como que deve ser, fazendo ali um apanhado geral para que você entenda de uma maneira melhor a utilização dessa medicação. Então vamos para o bloco número 1, que é o erro da balança. Por quê? A balança, pessoal, ela não avalia a composição corporal. A balança avalia peso. Então, quando nós subimos em cima de uma balança, nós temos que entender que ela não está conseguindo separar, por exemplo, o que é gordura e o que é massa muscular. Ela simplesmente está te dando um número que representa o seu peso. E o nosso corpo, se nós fôssemos resumir as coisas, nós podemos dizer que o nosso corpo é composto ali de músculo, água e gordura. Óbvio que tem osso, órgãos e tudo mais, mas vamos deixar didático as coisas? Então, músculo, água e gordura. Pensa nesses três componentes. Vou usar até aqui de exemplo. Então tem músculo. Vamos pensar que cada um desses aqui tem 500 gramas. Então se eu coloco 500 de massa magra, 500 de gordura e 500 de água em cima de uma balança, qual que vai ser o peso final dessa balança? Muito provavelmente o peso é de 1.500 gramas, ou 1,5 kg. Concordam? E agora, se eu pego esse contexto de 1,5 kg e tiro água, tirei 500 gramas de água, sobrou 1 quilo aqui. E se eu tiro só a gordura? Continua 1 quilo. E se eu tiro os três de uma vez? Eu tiro 1,5 kg. Eu acho que deu para ser didático, pessoal, no sentido de a balança ela só é capaz de mostrar isso. Ela não consegue determinar para você. Você perdeu gordura, você perdeu água, você perdeu massa muscular. E quando nós estamos utilizando exclusivamente ela, é isso que acontece. As pessoas se enganam, porque elas não têm essa habilidade. E ninguém é obrigado até mesmo. Mas elas não têm essa habilidade de conseguir identificar o que realmente está acontecendo nessa balança. E elas passam a se iludir. Por quê? Usam a medicação e aí você acaba perdendo, às vezes, se fizer da maneira errada, todos os componentes ao mesmo tempo. Então você perde água, perde músculo, perde gordura. E a balança, ela mostra o quê? Uma aceleração, porque eu mostrei para você, se você perde sua gordura de tudo que você está aqui acumulado, dos três, você perde 500 gramas. Mas imagina perder os três de uma vez, 1,5 kg. E aí a galera, uau, estou perdendo peso, rápido. Mas pode ser que esteja errado, se você estiver fazendo as coisas erradas. Então, quando o peso cai, não significa necessariamente que a gordura está sendo eliminada. Esse é o primeiro bloco, pessoal. Guardar esse conceito? Então vamos entrar agora no segundo. Perder peso é uma coisa, emagrecer é outra. Parece a mesma coisa. É uma questão mais conceitual. Mas eu preciso que vocês entendam que é o quê? Perder peso é, como eu te falei,
perder os números na balança, emagrecer, aí que está o conceito. Eu vou ficar usando só essas duas pecinhas que é mais fácil de eu ficar segurando, tá, pessoal? Então vamos lá. Emagrecer seria perder apenas gordura e preservar a massa muscular. Perder peso seria perder os dois, por exemplo. Tá? Então, ou até digo mais, perder peso poderia ser perder 500 gramas de massa muscular. Também seria uma perda de peso. Você ia olhar ali na balança e ia estar representando ali menos 500 gramas, porque aqui cada um tem 500 gramas, então menos 500 gramas. Se perco só a gordura, menos 500 gramas. Se eu perco os dois, menos 1 quilo. Então nem sempre velocidade vai ser o melhor caminho. Então é importante ter esse conceito, porque músculo, pessoal, músculo representa aumento de metabolismo, músculo representa saúde, músculo representa proteção do ponto de vista de longevidade, do ponto de vista de mobilidade, do ponto de vista de autonomia. Músculo ele representa tudo que nós podemos imaginar de saúde. Então músculo é saúde, você não pode perder esse cara. Além disso, ele é super caro de ser construído. Então você não pode se dar ao luxo de perder. E como nós estamos falando de olhar, o tema do vídeo também envolve a questão de você olhar no espelho e enxergar algo que realmente faz sentido para você e que te agrada, músculo também é estética, pessoal. Então se você começa a perder músculo, você também passa a perder estética. Se você não liga para ele e fala, ah, não, mas maravilha, o importante é que meu peso na balança chegue logo no número que eu quero. Tá bom, às vezes você vai pagar com estética um resultado, estética e saúde, às vezes você vai estar pagando o preço da estética e da saúde em detrimento de atingir o número na balança. Então é uma pura ilusão. Você acreditar que vale a pena apertar as coisas e fazer tudo errado para ver o peso na balança descer rápido. Então, dietas muito restritivas, as pessoas acabam ficando com um aspecto de flacidez, de murchar, sabe? Quando você perde muito músculo. E aí a parte estética também vai por água abaixo. Então é isso que acaba acontecendo. E aí onde que entra o Monjaro nessa história, pessoal, nessa parte de emagrecimento? Como ele aumenta apetite, como ele aumenta a saciedade, como ele aumenta também e corrige alguns comportamentos alimentares, ele vai facilitar demais o processo de dieta, o processo de alimentação. Mas ele cria um cenário. Quem vai responder realmente ao emagrecimento é o contexto geral. Então nós precisamos entender que a medicação ela vai entrar para auxiliar no processo de emagrecimento, dando saciedade e tudo mais, mas que nós precisamos criar um contexto. Né? Então, aqui vai entrar, qual que é o contexto? Da alimentação. Proteínas, quantidade de calorias suficientes, então o mínimo de calorias você precisa consumir, o sono, seu estilo de vida, tá? Então, geralmente, Danilo, qual que seria uma quantidade de calorias, assim, minimamente ideal para que eu não tenha tanto prejuízo? Pega o seu peso e faz vezes 22. Tá? Então, se é uma pessoa de 80 quilos, vezes 22, vai dar 1.700 e alguma coisa, 1.600 e alguma coisa. Agora, de cabeça, eu não vou conseguir fazer. Mas essa é a quantidade aproximada de calorias que você deveria consumir no seu dia para que você não tenha tanto prejuízo em termos de calorias. Proteínas, de 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Tá? São dois nortes ali, então, em relação a isso. E aí, vamos entrar no bloco 4. Quando o resultado não é o esperado. Aqui embaixo eu deixei um checklist. Ó, eu fiz aqui um papelzinho. E aí eu estou tentando acompanhar aqui, tá, pessoal? Por isso que eu estou dando umas olhadas aqui para baixo, ver se eu não vou esquecer nada. Então, bloco 4, quando o resultado não é esperado. Então você emagrece e começa a se frustrar. A balança tá legal, o peso está descendo, mas você começa a olhar e falar assim, puxa vida, eu achei que ia ser diferente. Eu achei que eu ia estar de outra maneira, de outra forma. Então o que acontece? O peso cai, mas a flacidez aumenta, começa com cansaço, a força começa a diminuir, o metabolismo fica mais lento. Você começa a colocar o seu corpo em uma situação ali de estresse, porque você não está conseguindo organizar as coisas de maneira diferente. E aí nisso acontece o quê? Perda de massa muscular. Toda vez que você forçar a barra, pensa assim, pessoal, a medicação, ela gera saciedade, certo? Ela gera
essa vontade, ela diminui a fome, uma saciedade precoce, então ela te controla. Se você usa a dose errada, dose demais, se você quer acelerar as coisas, se você não prestar atenção e ficar sem comer, de novo, quem que vai embora? Os dois. Você acelera o processo em termos de peso, mas você está perdendo gordura e massa muscular. Agora, quando você faz as coisas da maneira correta, fica um pouquinho mais devagar? Fica. O peso ali? Fica. Por quê? Porque você está priorizando a perda de gordura. É isso que acontece. Então, eu vejo muita gente, às vezes, se vangloriando que perdeu muito peso, porque, nossa, porque eu estou maravilhado, perdi sei lá quantos quilos. E a pessoa comemorando, aí pergunta, mas e aí, a dieta, né, e o treino? Nossa, eu não tô conseguindo comer. Tô passando mal o dia inteiro, mas até tô gostando. Eu já vi aqui na rede social até isso, o pessoal falar, eu tô gostando que eu tô passando mal, porque eu vi que parece que o resultado é melhor e coisas assim, não tem nada a ver. E aí a pessoa, ela fica sem comer, e os treinos? Mesmo sem treinar, eu tô perdendo. Então, a pessoa já coloca na cabeça dela que ela não vai precisar treinar, e ela já está feliz, ela, mesmo sem treinar, eu já estou perdendo, estou passando mal, não estou conseguindo comer. Ou seja, é um jejum absoluto e a pessoa ela está literalmente perdendo massa muscular. Então ela faz um déficit calórico mal conduzido, falta de estímulo da massa muscular, ela começa a comer mal, vitaminas ficam baixas, ela passa a fazer quase uma desnutrição sem perceber, tá? E aí começa todos aqueles colaterais que depois as pessoas que realmente querem usar ficam com medo. Por quê? Quem tem esse monte de efeito colateral porque fez tudo errado, vai lá nas redes sociais depois e fala, não, porque aconteceu isso comigo, porque aconteceu assado. Aí você vai ver a pessoa não treinou, não se alimentou direito, usou dose errada, usou sozinho, não fez exames. Sempre é desse jeito, pessoal. Então, procurem fazer as coisas da maneira correta. Então, como pensar o tratamento do jeito certo? Coloquei aqui pontos importantes. Avaliar sua composição corporal e não focar apenas no peso. E ajustar a alimentação, treino e o acompanhamento médico. Tá? Eu sei que é difícil esse processo, o investimento é alto, mas é importante que isso aconteça, pessoal. Para vocês prevenirem muitas coisas relacionadas à saúde, para vocês prevenirem que o seu resultado não vá na contramão daquilo que você esteja esperando, porque você está usando a caneta, você quer melhorar a sua saúde, você quer melhorar a sua composição corporal, você quer se ver no espelho e gostar mais daquilo que você está vendo, você quer melhorar a sua autoestima. E aí, se você conduz as coisas de maneira errada, às vezes você piora a sua autoestima. Já vi gente falando, nossa, eu tô com a minha cara, tá parecendo meu rosto tá parecendo de caveira, eu tô mal, eu perdi cabelo, eu não consegui comer, fico passando mal, eu tô sem energia, eu perdi a vontade de viver, eu perdi isso, eu não quero mais usar a medicação, porque, meu Deus, isso e aquilo. Tudo sempre é resultado de tratamentos mal conduzidos. Existem efeitos colaterais? Existem, pessoal. E para isso que vocês precisam de um médico para controlar isso para vocês, para dizer se isso é esperado ou se não é esperado, se vocês estão fazendo certo ou não estão fazendo certo. E logicamente que os vídeos que eu estou fazendo para ajudar minimamente vocês a entenderem também, tá? Se o caminho que vocês estão trilhando tá correto. Então, o sucesso no tratamento não é quantos quilos você foi capaz de perder, mas o corpo que você foi capaz de construir ao longo desse processo. Então preste atenção nessa diferença. Quando você começar a olhar no espelho e não enxerga aquilo que você realmente gostaria, talvez o problema esteja justamente durante o processo. Você esteja fazendo as coisas de maneira incorreta. Certo, pessoal? Então, coloquei aqui o checklist. Eu acho que eu completei tudo que eu precisava falar. Deixa eu ver aqui certinho. Falamos de metabolismo, falamos do Monjaro. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você já usou o Monjaro e sentiu que o peso não respondeu da maneira que você esperava, comenta aqui embaixo para a gente entender, para ver quantas pessoas já passaram por isso, né? E se esse vídeo fez sentido para você, se abriu algum insight, se deu alguma ideia positiva para você, compartilha esse vídeo, né? Comenta aqui embaixo também, traz as suas dúvidas, traz o seu depoimento, porque assim, cada vez mais pessoas vão sendo impactadas positivamente por isso. As suas dúvidas geralmente vão ser dúvidas de outras pessoas. As suas dúvidas me ajudam a construir novos vídeos, porque assim, os comentários viram quase
como que fala, uma fonte inesgotável de conteúdos que eu posso construir, porque eu não consigo imaginar 100% do que as pessoas estão pensando. Mesmo que diariamente eu atenda os pacientes, às vezes eu vejo alguns comentários ali que eu falo, olha, isso aqui é interessante. Às vezes o paciente não teve nem tempo de comentar comigo, ou ele ficou envergonhado de falar, e às vezes aqui a rede permite isso também. Fala, puxa, eu tô me sentindo assim, tô com essa frustração. E aí a gente consegue fazer conteúdos cada vez melhores para vocês, tá bom, pessoal? Mas é isso. E não esqueçam, deixei o conteúdo, todas as minhas redes sociais, todas elas são Dr. Danilo Lobo, Dr. Danilo Lobo, seja no Instagram, seja aqui no YouTube. Eu produzo alguns conteúdos lá no Substack, é uma rede social de artigos. Que mais? Tem o Linktree. Linktree é o quê? Também vou deixar aqui na descrição do vídeo, você consegue acessar o telefone da clínica, o site da clínica, alguns conteúdos e outros materiais, além do material que eu já falei do Monjaro para vocês que eu vou deixar disponível. Então fiquem à vontade para acessar e nos acompanhar e construir aí cada vez mais saúde de maneira inteligente para vocês, pessoal. Muito obrigado.